Sem mais delongas, convido você a abrir a palavra de Deus na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 6 a 18. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, versos 6 a 18. E eu convido a todos para que postemos-nos em pé uma vez mais e acompanhemos a leitura bíblica. Você tem na tela também aí, mas deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar a ela várias vezes para extrair ensinos preciosos que o Senhor nos reservou para esta noite. Diz-nos assim a palavra de Deus: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Praz ao Espírito Santo, que inspirou esta sagrada Escritura, iluminar nossas mentes e corações, a fim de que possamos ter a compreensão espiritual que se requer para este momento. Ó Deus, entregamos a Ti esse momento precioso da celebração, do culto, do louvor ao Teu nome, em que agora o Senhor há de falar aos nossos corações, da instrumentalidade do Teu servo, por meio das sagradas Escrituras, na ministração do Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Não te envergonhes. Se você observou atentamente na leitura do texto, diversas vezes a palavra vergonha, o verbo envergonhar-se, aparece nesta passagem. Você é uma pessoa tímida? Você é uma pessoa muito recatada, muito recolhida, até envergonhada? Ou você é uma pessoa bastante aberta, comunicativa, carismática, até exaltada? São maneiras de ser, o modo de se apresentar. Cada um tem o seu temperamento, cada um tem o seu jeito. E não é nesse sentido que nós estamos trazendo à baila essa questão da vergonha, porque aqui tem um caráter espiritual. A igreja está estudando acerca das cartas da prisão, cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Este Paulo, um missionário tremendo,
que rasgou as terras, subindo as montanhas alcantilantes, descendo aos vales profundos, atravessando oceanos para fazer a obra do Senhor. Mas em muitos lugares ele era detido, ele era maniatado, ele era levado preso. Em algumas situações apenas um pernoite na cela, em alguns outros alguns dias. Mas em alguns momentos da sua vida, Paulo ficou detido por longo tempo. E Paulo não perdia oportunidade. Já que não podia continuar fazendo o trabalho missionário mundo afora, ele o fazia de dentro da cadeia. Aprisionado que estava, trazia à sua mente todo aquele ensinamento que havia recebido do Espírito Santo e colocava pela mesma inspiração em missivas direcionadas a igrejas e a pastores. E entre estas epístolas da prisão encontra-se esta segunda carta de Timóteo a Timóteo, com um detalhe: provavelmente esta fora a derradeira carta que Paulo escreveu. Ele dá em muitos momentos sinais de que já está muito ao quebrado, que já não vê muita esperança de ser liberto, como por exemplo na carta aos Filipenses, que pede até orações para a sua libertação. Aqui não, ele chega mesmo a dizer na altura do capítulo 4, versos 7 e 8, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu não sei quantas vezes nós pastores nos valemos desse texto exatamente num ofício fúnebre, para elogiar aquele que nos deixou em saudade, mas para marcar bem que ele completou os seus dias. Agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Mesmo assim, já no estertor da sua vida, já com as suas energias muito sugadas, fatigado, aprisionado, ele ainda acha forças para escrever esta carta a ninguém mais, ninguém menos do que Timóteo. Timóteo foi discípulo de Paulo, mas muito especialmente um pupilo do coração. Alguém que Paulo trouxe para si como aquele que haveria de receber em transferência todas aquelas atitudes, aqueles recursos, aqueles desafios que recaíam sobre o próprio apóstolo Paulo. Mas ao que tudo indica, Timóteo estava vivendo um momento crítico da sua vida cristã, do seu ministério cristão. Timóteo estava abalado, estava abatido, estava triste, especialmente por causa do apóstolo Paulo estar preso. Ele já acompanhara Paulo em outras detenções, mas desta feita, vendo que talvez Paulo já não saísse mais liberto, Timóteo começa até a questionar o seu próprio ministério. Começa a imaginar se fizera a escolha certa de seguir o apóstolo, se o seu compromisso com Jesus teria sido a melhor alternativa na sua vida. Por isso, Paulo principia a carta fazendo menção às gerações anteriores a Timóteo. Uma menção especial à sua querida avózinha chamada Loide e à sua mãe, que se chamava Eunice, Eunique, a boa vitória. Esse é o sentido do nome Eunice. E logo depois disso, Paulo então, de maneira solene, muito séria, muito de chamar a atenção, diz assim: então, por esta razão, Timóteo, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia. Indiretamente chamou Timóteo de covarde. De uma maneira muito sutil, repreendeu o seu pupilo,
diante daquele cenário, lembrando, você tem ancestrais que temeram ao Senhor. Você foi forjado nessa lide do reino de Deus. Você tem deixado já um legado tão importante para as outras gerações, mas você está abatido. Então eu te admoesto que o dom que você recebeu do Senhor seja renovado, seja restaurado, seja reavivado em você. Eventualmente, alguns de nós, se já não passamos, estamos passando na hora presente, ou haveremos de passar de futuro alguma crise espiritual, algum desânimo, alguma frustração, alguma realidade que venha roubar de nós aquela força, aquela dedicação que tínhamos em Cristo. Se aconteceu com Timóteo, por que não aconteceria conosco? Mas é nesta hora que precisamos ser alertados pela palavra do Senhor, que não é apenas dirigida a Timóteo, mas a você e a mim, a cada um de nós, para que o dom que Deus nos deu seja reavivado, seja renovado, seja restaurado, não importando as circunstâncias que estejamos vivendo, não importando que o grande líder, aquele que era uma referência, aquele que havia carreado tantas pessoas para o reino de Deus, estivesse detido, estivesse preso, estivesse agrilhoado. A igreja acaba de eleger o seu pastor para um mandato com apoio integral do seu conselho, votação expressiva, um homem de Deus, um servo do Senhor, que bem lidera esta igreja. Mas se o pastor Francisco, por alguma razão ligada ao Evangelho, fosse aprisionado, nós estamos vivendo um tempo do nosso país em que a gente precisa tomar muito cuidado com o que diz, com o que pensa, com o que posta, porque pode ser levado a determinada compreensão que pode trazer a nós dificuldades. E eu não estou aqui querendo contar a história de ninguém, mas mesmo temendo ao Senhor, servindo ao Senhor, nós corremos riscos muito sérios nesse país e no mundo todo. Nós vamos receber aqui no final de semana, para essa maravilhosa conferência, alguém que vem falar sobre a missão em países de grande perseguição. E nós conhecemos muitos servos do Senhor que estão aprisionados, estão detidos. Não porque cometeram crimes, porque foram dolosos na sua atitude, mas porque estão fazendo a obra do Senhor. E Timóteo, nesse momento, revelou vergonha do apóstolo, vergonha do evangelho, vergonha do ministério. Por isso a palavra do Senhor veio nesse sentido muito objetivo a ele e a nós: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. O cenário mundial ou o cenário nacional podem ser hostis. Nós podemos vivenciar tempos muito difíceis na igreja de Cristo. Uma perseguição pode ser desencadeada, levando nossos líderes à prisão. Mas nós precisamos ser, antes de tudo e acima de tudo, pautados não por estas circunstâncias, mas pelo Evangelho. Nossa vida precisa ser direcionada pelo nosso compromisso com a boa nova da salvação, com esta mensagem que capturou o nosso coração, com esse dever missional que recai sobre nós. Se nós formos pautados por pessoas, por líderes, por movimentos, por reuniões, por lugares. Eu sei que esta igreja tem sonhos maravilhosos com esta propriedade, um verdadeiro centro de reunião dos filhos de Deus nesta cidade e região. Mas e se porventura
como até recente vocês tiveram uma situação inesperada aqui, caiu o telhado. Nós precisamos ser pautados pelo Evangelho, e não pelas nossas reuniões, e não pelos nossos encontros dominicais, e não pelo nosso pequeno grupo, e não por esse ou por aquele líder, porque se nós formos pautados pelo Evangelho, sejam quais forem as circunstâncias, boas ou más, nós continuaremos firmes nesse trilho. E eu gostaria de extrair aqui algumas lições muito ligeiras, à guisa desta convocação para sermos pautados pelo Evangelho. E a primeira delas é tomar ciência do fundamento inabalável do Evangelho, porque o Evangelho é mais do que uma mensagem, quiçá a boa mensagem, a boa notícia, a boa nova. O Evangelho tem um fundamento mais sólido, o Evangelho está arraigado numa fundação muito segura. E é por isso que nós lemos ainda no próprio versículo 8, quando instados a não nos envergonharmos das circunstâncias, mas lutarmos a favor do Evangelho, que é segundo o poder de Deus. Lembrar como fundamento do Evangelho que ele é o poder de Deus. Na carta que Paulo escreveu aos Romanos, seu legado teológico magistral, como tema a justificação pela fé, Paulo, na introdução, diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, seja aquele que tem uma tradição religiosa, como era o caso dos judeus, os que não tinham, os gentios. É o poder de Deus que transforma os corações, é o poder de Deus que traz à baila a nossa realidade para ser transformada, é o poder de Deus que toma uma vida destruída e a reconstrói, é o poder de Deus que infunde nos nossos corações a sua bondade, a sua generosidade, é o poder de Deus que nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. Nós não somos novas criaturas apenas porque fizemos uma declaração de fé tão cara ao nosso coração, a profissão de fé. Se você ainda não fez a sua profissão de fé, eu quero instar com você a tomar essa decisão, a frequentar a classe que vocês têm aqui na igreja. Não sei se é de novos membros, antigamente a gente chamava de catecúmenos, né? Esse palavrão enorme, mas agora geralmente chama de novos membros, né? Para você vir e dar a sua profissão de fé. Eu gosto muito desse verbo, dar a profissão de fé. Mas se você não for uma nova criatura, não adianta dar a profissão de fé. Se você não for transformado a partir de uma semente de nova vida que é embutida no seu coração pelo Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus que nos faz novas criaturas. Então, como novas criaturas, nós queremos ter compromisso com o povo de Deus, com a igreja, queremos participar, queremos trabalhar. É o poder de Deus. Este é o fundamento inabalável do Evangelho. Então nós não somos pautados pelas circunstâncias, mas pelo Evangelho, que tem como fundamento ser poder de Deus, que nos distribui a sua graça. Continuemos a leitura, transpondo do verso 8 para o 9, é o poder de Deus que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Você tem que ser um crente esforçado, empenhado, um crente que não perde os cultos da igreja, um crente que participa dos ministérios da igreja, um crente que contribui decididamente com a manutenção da causa e generosamente quando instado a fazê-lo, para que a obra prospere. Mas nada disso é garantia da sua salvação, porque a sua salvação foi assegurada pela graça do Senhor. Pela graça do Senhor, que levou o Filho de Deus a assumir a nossa realidade humana, a fim de
morrer em nosso lugar. Nós somos salvos não por obras, nós somos salvos pela graça de Deus, e isso é uma determinação divina. O nosso Deus, desde antes da fundação do mundo, assim o deliberou. É importante lembrar que o plano de salvação não é um plano estepe do Senhor. Ele criou todas as coisas, aí entrou a queda no mundo. Eu errei, vou ter que refazer tudo. Não. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. A criação, a queda apenas dão curso a esse plano do Senhor, e por meio da obediência do Filho, se consagrou, se consumou a dádiva graciosa que o Senhor nos dá. O fundamento inabalável do Evangelho é um Deus de graça, um Deus que nos recebe por graça, um Deus que nos acolhe por ser gracioso, um Deus que não leva em conta os nossos pecados, muitos pecados, mas nos perdoa a todos pelo sacrifício do Senhor Jesus. E então, constrangidos por tamanho amor, nós nos entregamos ao Senhor, nós nos devotamos a Ele, nós abraçamos o seu querer, nós queremos servir ao Senhor. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Em outras palavras, fomos feitos agora então, recriados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E isto demandou o Deus eterno, na pessoa do seu Filho, vir tabernacular conosco. Por isso o versículo 10 assim: esta graça foi manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. E quando Ele apareceu entre nós, Ele não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Note bem, nesta carta da prisão, em que Paulo vai dar uma injeção de ânimo em Timóteo e de resto a todos nós. De um lado, inúmeras vezes aparece o substantivo vergonha ou o verbo envergonhar-se, mas de outro, em contraponto, sempre aparece o Evangelho. Você foi chamado para tomar o partido do Evangelho. Você é a favor do Evangelho. Você está aqui mediante o Evangelho. Você tem o fundamento inabalável do Evangelho na sua vida. Você é pautado pelo Evangelho e não pelas circunstâncias. Mas há uma segunda lição tão importante quanto esta primeira: não nos envergonhemos, sejamos pautados pelo Evangelho. Evangelho que é também a missão inarredável que recai sobre nós. Temos o fundamento inabalável do Evangelho, mas temos a missão inarredável do Evangelho, porque a esta altura do texto, o apóstolo, um versículo muito curto, diz tanta coisa desafiadora, que mexe com todos nós. Verso 11, para o qual, o quê? Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E você lendo isso assim, é verdade. Paulo era um pregador do Evangelho, como poucos. Pregou em tantos lugares, pregou para multidões, pregou entre os conhecidos e os desconhecidos. Um pregador conhecido em toda a face da terra, do mundo conhecido de então. Ele era um apóstolo, aliás, ele era chamado de apóstolo Paulo. Outros também eram chamados de apóstolos. E era um mestre, por excelência. Tinha uma metodologia, uma didática, uma pedagogia para ensinar impressionante. Dos discursos que temos no livro de Atos, que é uma matéria, um trabalho de Lucas, que também era um discípulo de Paulo, a gente percebe assim o Paulo pregando e ensinando. E das suas cartas a gente vê a sua dinâmica didática. Sim, muito bem, isso é Paulo. Não é Paulo não, é a igreja. Você e eu. Ah, mas eu não sou pregador. O senhor é pregador, o senhor foi inclusive convidado hoje para vir de longe pregar aqui. De manhã tivemos uma pregação maravilhosa do reverendo Cid aqui.
Não, você é pregador também. Nós podemos ser pregadores de púlpitos, pregadores para grupos maiores, pregadores com uma certa embocadura, uma certa facilidade, mas nenhum de nós está isento de pregar, porque essa é missão inarredável sua. Você tem que ser pautado para o Evangelho, que tem esses fundamentos muito seguros, mas não para ficar calado, mas para anunciá-lo, para proclamá-lo. Paulo era pregador, você também é um pregador. Aonde você vai, você pode anunciar o amor de Cristo, a bondade do Senhor. É o colega de escola, é o companheiro de trabalho, é o vizinho, é o familiar que ainda não conhece o Evangelho. Você foi feito pregador. Bom, tudo bem, pastor, pregador nesse sentido, o senhor tem razão, não é muito fácil não, mas assim no 1 a 1, no tete a tete, no esticar um folheto, tudo bem, eu vou de pregador. Apóstolo não. Quem disse que não? É verdade. Nos nossos tempos há muitos apóstolos, né? Surgindo para cima e para baixo. De repente a gente esbarra aí num apóstolo, já tem até super apóstolo. Eu já ouvi falar até que junta patriarca com apóstolo e vira pai apóstolo, né? Parece carreira eclesiástica. Apostolado não é carreira eclesiástica. A palavra apóstolo vem do verbo apostoléu, que simplesmente quer dizer enviar. A igreja é enviada. Apóstolo é o enviado. Quando Paulo assume a condição de um apóstolo, ele não está pensando numa categorização eclesiástica. Eu era um reles pastor, depois eu virei pastor efetivo, eleito com mais de 90% da igreja, mas eu quero mesmo é ser apóstolo. Não existe isso. Você é um apóstolo porque você é enviado. Você não precisa ostentar aqui na lapela do seu paletó, apóstolo fulano ou apóstola, né? Eu aprendi há muito tempo que, na verdade, a esposa do apóstolo deve ser a epístola, né? Fica mais parecido, né? Não. Qualquer um, homem ou mulher, é um enviado. Então você, ao terminar esse culto, para onde você for, você está sendo enviado para fazer o quê? A missão. Missão inarredável, da qual você não pode se afastar. A missão de falar de Jesus. E você é mestre também. Você tem, em algumas oportunidades, a chance de, com um pouquinho mais de cuidado, detalhe, ensinar um versículo, transferir um conhecimento, fazer um discípulo. Isso é um trabalho peculiar de quem? Do ensinador, do mestre. Então quando Paulo diz, eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre, ele não está falando de uma maneira exclusiva. Ele está lembrando a Timóteo que Timóteo também tinha esse mistério. E que a igreja, ela tem esse mistério. A igreja é apostólica, não é romana, mas é apostólica. Porque ela é enviada, ela não fica fechada hermeticamente no seu espaço de adoração. Aqui nos encontramos para celebrar, quando saímos daqui continuamos sendo igreja do mesmo jeito. E aonde a gente vai para cumprir esta missão inarredável. Não te envergonhes, se o líder da igreja for detido, se vier uma crise sobre a igreja, se nós formos abalados de várias modalidades, sejamos sempre pautados pelo Evangelho, porque ele é seguro, ele é o mesmo, ele tem base, ele tem fundamento inabalável, ele é a nossa missão inarredável. Mas em último lugar eu quero ressaltar, para nós não nos envergonharmos, ao contrário, sermos pautados pelo Evangelho, porque há uma certeza inconfundível no Evangelho. E a esta altura nós chegamos ali no versículo 12, que é lindíssimo. E eu começo aqui recitando e você continua aí do seu lado. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro
até o dia final. Alguém podia fazer um hino, né, com essa letra, né? Que é uma boa sugestão, né? Ah, já tem? Poxa, podia ser uma melodia assim, né? Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. É lindo, né? Agora é lindo a gente cantar aqui. Igreja bonita, animada, com ar-condicionado, com telão de LED, com equipe ministerial, sorrisos. Agora Paulo cantou, não com essa melodia que nós cantamos, dentro de uma cadeia fétida, num ambiente hostil, debaixo de uma perseguição. Mas quando a gente é pautado pelo Evangelho, não importam as circunstâncias, nós temos uma certeza inconfundível a partir deste Evangelho. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que a circunstância que eu estou vivendo, ela não poderia ser passada, eu preciso sofrer isso, mas eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele vai guardar o meu tesouro. Que tesouro? O apóstolo Paulo, porventura, tinha alguns fundos pecuniários, ele era detentor de algum patrimônio, ele tinha alguma aposentadoria especial, quiçá do poder público? Ao que se saiba, não. Ele abriu mão de todos os seus haveres para lidar com o Evangelho. Tinha por profissão cozer tendas, fazer tendas. Vivia das ofertas das pessoas. Seu depósito é espiritual, seu depósito é a graça de Deus, seu depósito é a vida eterna, seu depósito é o coração na presença do Senhor. Mas a certeza inconfundível do Evangelho é o que nos faz avançar perseverantemente, não retrocedendo. Por isso, agora dirigindo-se a Timóteo, que está manquitolando, que está claudicando na fé, que está titubeando, e ele diz assim: Timóteo, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito. Você não vai guardar sozinho não, Timóteo, você vai guardar mediante o Espírito Santo que habita em nós. Fique tranquilo, a parada é dura, a luta é renhida, as lutas se revezam uma após a outra, e nós sempre estamos assim atentos, mas o Espírito do Senhor está no nosso coração, Ele é a dádiva, o penhor que o Senhor nos deu para termos a garantia da redenção. Então, venham quais forem as circunstâncias, sejam quais forem os tempos que nós passarmos, o Espírito Santo que habita o nosso coração é o garantidor da nossa marcha segura, firme, até chegarmos ao dia final. Então nós temos que nos pautar por este Evangelho, assegurados pela obra do Espírito Santo, mas nós podemos olhar ao redor que há bons exemplos e às vezes maus exemplos. E Paulo não poupou isso, estando lá dentro da cadeia, escrevendo para o seu pupilo que estava um pouco fragilizado, envergonhando-se do seu ministério. Ele diz: é verdade, Timóteo, muitos estão fazendo isso, inclusive tem uma dupla aqui, chamados Fígilo e Hermógenes. Se a gente tivesse tempo aqui, falaria um bocado sobre esses dois aqui, mas é triste saber que eles passaram a história como gente que abandonou a fé, que abandonou o reino de Deus, que abandonou os caminhos do Senhor, que não mais trilhou as sendas da fé. Os maus exemplos, às vezes, a gente precisa observar para não segui-los. Olha onde é que foi dar. Veja o que aconteceu com a vida de fulano. Era tão fervoroso, tão dedicado, deixou, largou para trás
as consequências são muito graves. Deus não deixa impune aquele que o abandona. Mas os bons exemplos precisam ser ressaltados. E aí o apóstolo diz assim: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, ele representando toda a sua família, porque muitas vezes me deu ânimo, nunca se envergonhou das minhas algemas. Olha, Timóteo, você está assim abatido, está abalado, e às vezes questionando se valeu a pena seguir a senda da verdade. Olha para Onesíforo, não se envergonhou das minhas algemas, me deu ânimo. Quando eu cheguei em Roma, porque Paulo estava preso em Roma, me esqueci de fazer essa menção, ele foi me procurar solicitamente para saber o que eu precisava. Então o Senhor conceda naquele dia que ele ache a misericórdia da parte do Senhor. Pautados pelo Evangelho, Evangelho cujo fundamento é inabalável, Evangelho que é a nossa missão inarredável, Evangelho que gera em nós uma certeza inconfundível. Não importam as circunstâncias em redor, nós sabemos em quem temos crido e estamos certos de que Ele é poderoso, guardará o nosso tesouro até ao dia final. Curve a sua fronte e vamos orar. Deus santo, Deus de amor, de bondade, agradecemos a Ti este momento especial de culto, de adoração e oportunidade para visitar a Tua palavra santa e bendita. Obrigado pela igreja escolher esse tema para trilhar das cartas da prisão. O Senhor tem usado os Teus servos em situações as mais variadas possíveis, e tantos, ó Deus, que sofreram perseguição, tornaram-se baluartes da fé, se constituírem paradigmas no Teu reino, são referência a nós. Então, ó Deus, não permita que nós estejamos trilhando o caminho da fé por causa do êxito, do sucesso, de sermos aplaudidos, de estarmos crescendo de maneira bastante especial. Se as situações, ó Deus, forem alteradas, se as circunstâncias forem tão frustrantes de abatimento, dá-nos, ó Deus, sempre sermos pautados pelo Teu santo Evangelho. Evangelho que nos chamou à graça de Cristo. Evangelho que nos traz o amor de Deus. Evangelho que é a nossa missão. Evangelho que nos dá esta certeza que não será retirada do nosso coração. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.